Queria saber a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes, de modo geral. Alexandre de Moraes, ele se excedeu, ele tomou, vamos dizer, tomou a liderança do Supremo Tribunal Federal para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Dizia ele que era em defesa da democracia. Na prática, ele cruzou uma série de linhas, atropelou não só o regimento, mas atropelou as funções do próprio STF, atropelou o executivo, atropelou o legislativo e vencendo o Bolsonaro, depois, especialmente do 8 de janeiro, ele acumulou poderes e se tornou uma figura anômala da democracia brasileira, a ponto da gente poder discutir a democracia de fato, hoje no Brasil. Outra coisa, ele cruzou linhas com esse inquérito e agora, quando a gente descobre com o escândalo do Banco Master que a esposa dele tinha um contrato de 136 milhões, ele está numa condição absolutamente insustentável de manter essa liderança. E ele fica tentando manter essa liderança, fica dando canetada como se tivesse tudo normal. O Alexandre de Moraes, ele não tem condições morais e técnicas para se manter na posição dele. E o Senado, se fosse uma instituição séria, tinha que convocar ele. E ele tinha que sair dessa posição que ele está. Assim como o Dias Toffoli, que acho que está numa posição ainda pior. O Dias Toffoli está numa posição pior do Alexandre de Moraes, porque, basicamente, assim, é complicado o que eu vou falar aqui, mas o envolvimento dele cruzava relações financeiras, né? Era um parceiro de muitos anos da turma do Banco Master. Então a gente tem, assim, falando do Alexandre primeiro, mas depois do Dias Toffoli, a gente tem um STF que não tem condições morais de dialogar com a população brasileira e que acumulou um poder que ele não tem, vamos dizer, meios de sustentar. A questão é, Lula, Flávio Bolsonaro tem condições de apontar o dedo para esses caras e, livres de escândalos, fazer o enfrentamento para colocar o STF no lugar dele e o Congresso no lugar dele? Eu julgo que não. Aí tem que o eleitor julgar. Eu vi o Flávio Bolsonaro falando deles lá na Paulista. Eles não falaram o que eu falei aqui. Eles não falaram o que ele falou. Ele não falou. Ele falou outra coisa. Ele falou, não sei o quê. Por quê? Porque ele tem medo. E por que ele tem medo? Meus amigos, o Lula está solto e é presidente da República. Vamos lembrar. Porque o Lula apoia o STF. O Lula STF tá maravilhoso, né? O Lula apoia o STF porque o Lula só tá solto e o Lula só foi candidato a presidente por conta do STF. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro só tá solto porque tomou uma canetada favorável do Gilmar Mendes, que que brecou o escândalo da rachadinha. Porque se continuasse as investigações, ele seria preso. É isso, esses dois aí são dos caras sem moral. Até antes, né, o Dias Toffoli, né, barrou as investigações dele lá em 2019, né, e aí começou a indicar gente pro governo, inclusive um monte de petista, né, Cássio Nunes. Exato. O próprio Mendonça, né, então, Augusto Aras, todos eles são petistas históricos. Lembrando, todos esses agentes que foram indicados pelo Bolsonaro, que passa pelo Senado, tiveram apoio da bancada do Senado do PT. Então, assim, é estranho uma indicação de direita ter apoio do PT, né, da esquerda, porque eles tinham envolvimento. E depois disso, inclusive, como, por exemplo, o Cássio Nunes, ele dá o voto favorável ao Lula, o próprio Bolsonaro fala que não ia intrometer e até o Eduardo Bolsonaro fala que foi bom para a direita, que unia a direita, né? Então, assim, em vez de achar aquilo absurdo, eles se manifestaram de maneira favorável. Sem falar também no próprio esforço quando nós tivemos a CPI da Lava Toga, porque o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro ajudou a barrar a Lava Toga no Senado. Inclusive o falecido Major Olímpio rompeu com o bolsonarismo exatamente porque ele queria levar em diante, né, a CPI da Lava Toga. Inclusive perseguiram tanto o Major Olímpio quanto a juíza Selma, né? Eles atacaram e tudo mais, né? Então tem que olhar para esse fator histórico e posteriormente, inclusive recentemente, pelo elogio do Flávio Bolsonaro ao Zanin, que era o advogado do Lula indicado para o STF, a gente acredita que o Flávio Bolsonaro tenha votado no Zanin. Sim. Agora, tá chegando mensagem aqui de texto, Renan, do Rafael. O ouvinte Rafael, ele pergunta em relação... Posso pedir o seguinte? A Alana pediu um pequeno intervalo. Ah, tá. Aí a gente volta com perguntas e com o ouvinte que ligou para o 21020391. Vamos lá, então. Um delicioso café Excelsior, a gente volta já já. 9h27, de volta aqui com a entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, nos visitando hoje. Visitando Sorocaba, na verdade. Tem agenda aqui em Sorocaba hoje, é isso? Vamos rodar Sorocaba, vamos gravar vídeos, vamos falar de problemas, vamos falar de qualidades, vamos falar bem do modelo de Sorocaba em muitos termos, também vamos falar de problemas de poluição do rio, a favelização que está acontecendo, aumento de moradores de rua. Então, será... Dá tempo na terça-feira? Tem que dar tempo, tem que dar. A gente vamos espremer o dia para dar tempo. Tem mensagem chegando aqui, perguntas de ouvintes. Primeiro... Ainda vai comer a coxinha famosa. Com certeza, a padaria real. Só faltou comer a costela, né?
O Rafael mandou mensagem pra gente aqui, Renan, perguntando da sua opinião ou qual é a sua visão do fim da escala 6x1. Pelo fim ou por manter a escala 6x1? Olha só, a escala 6x1, ela... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.